É habitual falar-se em espírito que empestam casas, que aparecem nas encruzilhadas, nos caminhos, espíritos malfazeiros, barulhos à noite, portas que batem, sons estridentes e arrepiantes. Isso é verdade? Allan Kardec nasceu em França em 3 de outubro de 1804. Durante cerca de 30 anos dedica-se ao ensino e foi um dos principais responsáveis pelo progresso da educação naquela época. Depois de assistir pela primeira vez ao fenómeno das mesas dançantes ou dança das mesas, decide levar a cabo uma investigação profunda de encontrar uma justificação lógica para tal fenómeno. E durante 2 anos questiona diretamente os espíritos superiores. E eles respondem, dando a conhecer os princípios básicos da doutrina espírita. Nascer, morrer, voltar a nascer e progredir, é esta a lei. E respeitando este assunto, vou aqui para vocês fazer-lhes a passagem de alguns ditos de alguns escritos que estão no livro dos Espíritos de Allan Kardec sobre o Espiritismo, sobre essas conversas que Allan Kardec teve com o mundo espiritual. E as que eu vou falar reportam precisamente à intervenção dos Espíritos em nós, no nosso corpo, e como é que eles se comportam. Vamos ver essas questões, essas perguntas que Allan Kardec colocou e o que é que os espíritos responderam. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que lhe dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Perguntou Allan Kardec. E responde-lhe um espírito superior: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Assim mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem-se das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios condoem-se com os vossos reveses e procuram ajudar-vos. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, em geral, são eles que vos dirigem. A par dos pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem simultaneamente sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre misturados os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a combaterem entre si. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar.
Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, opera o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias? Algumas vezes elas vêem-lhe no seu próprio espírito, mas de outras muitas são-lhe sugeridas por espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as vulgarizar. Quanto mais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração, fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É correto? Pode ser bom ou mau, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E isso diminui-lhes os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior, a criatura, e de estar afastada de Deus. Porque permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas tuas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em pormos-te no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é porque as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a auxiliar-te no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a alimentarem-te no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência
a vontade do homem e repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato à espera do rato. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo por cumprir uma missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, faz-lo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar. Nunca, porém, lhes determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima insatisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tiveste durante o sono. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos involuntariamente para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho uma certa quantia. Não penses que foram os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe, depois de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de retribuir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todos os demais tentações. Olá, meus amigos, a força do nosso pensamento e a força da nossa vontade pode fazer de nós pessoas diferentes, pessoas melhores. E a nossa força, temos a capacidade de dominar, de combater qualquer espírito, quer vivo, quer morto. A nossa força é muito importante, a nossa vontade de ultrapassar essas tentações que nos vão acontecer e acontece um pouco a todos. Gostaram? Subscrevam o meu canal, voltarei com mais vídeos e ter informações sobre o mundo espiritual. O meu muito obrigado. Subscreve o meu canal, põe um gosto, voltarei.